O meu compromisso com você é te entregar um conteúdo realmente diferenciado, que possa verdadeiramente contribuir com seu desenvolvimento na atividade de trading. O que você vai aprender aqui nesse treinamento não é ensinado na maioria dos cursos pagos por aí. Você vai sair desse treinamento com uma visão totalmente diferente da atividade de trading e do mercado. Eu vou te dar uma clareza muito grande do que você realmente precisa fazer para ter consistência de resultados no mercado. E finalmente, você vai entender por que a grande maioria dos traders não tem sucesso nessa atividade. Então a minha recomendação para você é que você assista todas as aulas com bastante atenção, porque esse conteúdo aqui tem potencial para transformar de forma definitiva os seus resultados no day trade. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Cleiton Barros e eu tenho 26 anos de experiência no mercado financeiro. Trabalhei por 20 anos em bancos internacionais. Passei pelo Citibank, passei pelo HSBC, onde atuava como executivo. Eu era diretor de uma área comercial que justamente dava suporte a outras instituições financeiras, provendo serviços especializados a mercado de capitais. Portanto, os meus clientes sempre foram outros bancos, corretoras, fundos, gestoras de recurso, além do Banco Central do Brasil e da própria B3. Então esse sempre foi meu nicho de especialização, atuando aqui no Brasil em mais de 20 países. Então agora que você já me conhece um pouco melhor, sabe qual que é meu background operacional, vamos parar de papo furado e vamos voltar para as aulas. Eu acho muito importante também agora no início do nosso treinamento esclarecer qual que é o público-alvo desse treinamento, né? Para quem que é esse treinamento? Esse treinamento ele tanto se destina para traders iniciantes, né? Quanto para traders mais experientes que ainda não conseguiram conquistar a sua consistência de resultados no mercado. Então se você está começando agora, você é um trader iniciante, esse treinamento é perfeito para você, porque aqui você vai começar da maneira certa. Você vai ter a oportunidade de conhecer os conceitos certos e vai saber exatamente qual o caminho que você tem que percorrer desde o início para que você tenha sucesso na atividade de trade. Qual o caminho certo, sem desvios. E se você é um trader que já está no mercado há algum tempo, né? Como por exemplo a maioria dos traders que chegam aqui para mim no meu treinamento, né? São traders que já estão aí há 2, 3, 4 anos ou até mais tempo no mercado e ainda não conseguiu obter sucesso, ainda não conseguiu obter consistência de resultados no mercado, esse treinamento também é para você. E se esse é o seu caso, é muito interessante porque eu sei que você tem o sentimento de que você já tentou de tudo no day trade, já tentou várias abordagens, né? E nada deu certo. Então você tem esse pensamento, já tentei de tudo e nada funcionou. E com o meu treinamento, você vai ter uma visão muito clara de que você não tentou de tudo. Porque isso é muito comum e acontece muito com as pessoas que chegam aqui para fazer meu treinamento, né? Elas têm essa ideia equivocada de que já tentaram tudo e nada deu certo. E por que elas pensam assim? Porque na verdade elas foram apresentadas para várias abordagens que não funcionam, que não dão certo. E tanto não dão certo, né? Que elas continuaram a busca incessantemente por algo que funcionasse e não pararam nas abordagens anteriores que elas tiveram, que alguém apresentou para elas, né? Mas, como foram muitas tentativas, né, e muitas coisas diferentes, elas têm essa visão de que tentaram de tudo e nada deu certo. Mas quando elas assistem ao meu treinamento, elas têm acesso a um conteúdo absolutamente diferente, a conceitos que elas nunca tinham ouvido a respeito da atividade de trading. E aí fica muito claro que elas não tentaram de tudo, pelo contrário, né? Elas tentaram várias abordagens que não funcionam, mas não conheciam nenhum dos conceitos fundamentais, nenhum dos conceitos que são premissas básicas, na verdade, para que a atividade de trading dê certo. Então elas estavam percorrendo um outro caminho, mas não conheciam os conceitos necessários para que de fato a atividade pudesse dar certo, pudesse funcionar. E à medida que elas tiveram acesso a esse conteúdo, né, abriram os olhos, aí sim elas puderam então entrar no caminho certo, né, e orientar os estudos, o foco exatamente para o que precisava ser desenvolvido. Então eu tenho certeza que assistindo esse treinamento, e essa é a minha expectativa para você, que você mude absolutamente a sua visão a respeito do mercado, que você mude absolutamente a sua visão a respeito da atividade de trading, inclusive que você mude absolutamente a sua visão a respeito de qual o seu papel como trader atuando no mercado. E é adquirindo essa nova visão,
essa nova mentalidade, entendendo todos os novos conceitos que eu vou te passar ao longo do treinamento, que você vai, enfim, conseguir mudar a sua abordagem e, de fato, implementar o que é necessário para ter sucesso nesse mercado. Então, vamos lá. Boas aulas para todo mundo. Sejam aí muito bem-vindos a essa aula aí, né? Nosso objetivo é justamente promover aqui para vocês hoje um tutorial completo aí a respeito de day trade, a respeito da atividade de trade, justamente cobrindo todos os pontos importantes aí e relevantes para a gente conseguir efetivamente produzir resultados no mercado no médio e no longo prazo, né? Eu queria iniciar aqui, então, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, porque vocês conseguem acompanhar os slides aqui que eu preparei. Agora, começando aqui a nossa aula de hoje, eu queria propor uma seguinte reflexão aqui. Quando a gente fala de trading, né, a gente olha que, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o percentual das pessoas que conseguem efetivamente sucesso nessa atividade, e o que é sucesso na atividade de trade, né? É você efetivamente conseguir produzir resultados consistentes no médio e no longo prazo, ele é muito pequeno. A gente está falando aí, talvez, em menos de 5% da galera que tenta se dedicar de forma continuada, que percorre a jornada aí do trading, consegue, de fato, conquistar seus objetivos no mercado, que é produzir resultado consistente no médio e no longo prazo. E aí, é importante que a gente consiga efetivamente entender os motivos disso, porque se a gente não entender por que isso acontece, a gente não consegue direcionar os nossos esforços, né? Direcionar o nosso foco, direcionar os nossos estudos para as áreas específicas que a gente precisa desenvolver, né? Para que a gente, de fato, consiga trilhar sucesso nessa atividade. Então, o que é importante começar falando para vocês aqui? Por que isso acontece? Por que tão poucas pessoas, de fato, conseguem sucesso na atividade de trade, né? Existem vários motivos, a gente vai falar aqui os principais nessa aula de hoje, né? Mas o principal de todos eles é porque as pessoas efetivamente não entendem a lógica que está por trás da atividade de trade. As pessoas não conseguem compreender a dinâmica que está por trás da atividade de trade. E ao não compreender a dinâmica, elas começam a buscar caminhos que não levam ao sucesso, que não levam à consistência de resultado, porque justamente não se entendeu a estrutura básica, né? E por isso que é super importante começar dizendo isso para vocês. Qual que é essa lógica? Qual que é essa dinâmica, né? Então é importante notar o seguinte, pessoal. Trading é uma atividade diferente de tudo que você já fez na vida. E pouquíssimas pessoas compreendem esse conceito que eu vou explicar agora, e ele é fundamental, porque é a partir do entendimento desse conceito que a gente vai conseguir desenvolver todos os outros que estão aí norteados à atividade de trading, tá? Então, eu preparei aqui um slide para a gente dar alguns exemplos. Pelo seguinte, qualquer atividade que a gente vai aprender, qualquer atividade nova que a gente vai se dedicar e vai aprender na vida, tem um processo de aprendizado e desenvolvimento em comum. Então, aqui eu coloquei 6 atividades nesse slide aí, só para a gente ter uma dimensão disso. Coloquei ali um cara estudando. Vamos imaginar que ele está estudando, sei lá, uma matéria nova, um idioma novo. Vamos imaginar que ele está estudando inglês, né? Está começando o processo de aprendizado dele em inglês. Aí tem um cara ali aprendendo a tirar carta na autoescola, tem um cara aprendendo ali a cozinhar, está ali com o notebook aberto na cozinha, vendo as receitas, tem um cara aprendendo a tocar um novo instrumento musical, violão no caso, um garoto ali aprendendo um novo esporte, que é o basquete, e uma moça aprendendo um jogo de cartas, por exemplo, tá um jogo de baralho ali, né? O que todas essas atividades têm em comum quando a gente pensa um pouco sobre o processo de aprendizado de cada uma delas? Como que acontece o aprendizado na nossa cabeça de tudo que a gente se propõe a estudar? A gente começa a estudar aquilo que a gente se propôs a estudar, né? A gente vai entrando em contato com aqueles conteúdos, a gente vai, então, praticando, colocando em prática o que a gente está aprendendo ali nos estudos, e à medida que a gente vai praticando aquilo, a gente começa a se desenvolver. E esse processo de desenvolvimento, ele implica no seguinte: a cada passo de desenvolvimento que você dá, né, a cada nível de desenvolvimento que você se desenvolve mais um pouco naquela atividade que você está estudando, você vai cometendo cada vez menos erros.
E o fato de você cometer cada vez menos erros, errar menos, vai contribuindo com o seu resultado, vai melhorando a qualidade do seu resultado, você vai conseguindo cada vez mais incrementar o que você está fazendo, né? E com isso obter resultados melhores. É assim no inglês lá, por exemplo, no primeiro exemplo. Então o cara começa a estudar um novo idioma, no caso o inglês. À medida que ele estuda inglês, né, ele vai estudar ali a gramática, vai estudar o listening, vai estudar o oral para falar, né? Ele vai começar a errar cada vez menos. E ao errar cada vez menos, ele vai se fazer cada vez mais entendido no idioma, né? E ele vai, obviamente, as pessoas vão compreendê-lo com maior facilidade, porque ele está errando menos. Então, ao estudar, praticar e errar menos, ele consegue melhores resultados. Assim, da mesma forma, ali na autoescola que o garoto está aprendendo a dirigir. Na medida que ele pega a familiaridade com o carro, né, entende os conceitos e vai praticando, ele erra cada vez menos, comete menos errinhos ali ao volante, e isso faz com que ele dirija melhor. Assim com o cara também que está aprendendo culinária. Na medida que ele pega a familiaridade, pratica mais, vai cozinhando mais, cada vez ele erra menos. E ao errar menos, ele vai acertar o ponto do sal, ele vai acertar ali o ponto dos temperos, a comida vai ficar mais saborosa, ao errar menos, ele consegue produzir melhores resultados. Assim, da mesma forma que o cara que está aprendendo a tocar violão, ao errar menos, as notas vão ficar mais harmônicas, portanto, a qualidade da música que ele está produzindo, a sonoridade vai ficar melhor. E ele também vai, obviamente, conseguir melhores resultados com o instrumento que ele está aprendendo a tocar. Da mesma forma com o garoto que está aprendendo a jogar basquete. Ele vai começar ali, ó, a jogar a bola no cesto ali, né? Para tentar treinar essa jogada. Na medida que ele, quanto mais ele jogar, mais ele praticar, mais bolas ele vai acertar, portanto, mais pontos ele vai fazer. Então, na medida que ele erra menos, ele produz mais pontuação. E da mesma forma com a menina ali também que está aprendendo o jogo de cartas. Na medida que ela se familiariza com as regras do jogo e vai praticando, vai pegando as sacadas, ela vai errar menos jogadas, né? E essas jogadas fazem com que, errando menos, ela também consiga superar os adversários e conseguir resultados melhores. E por que eu estou mostrando todos esses exemplos? Para mostrar para vocês que tudo que a gente se propõe a estudar na vida segue a mesma dinâmica, segue o mesmo enredo. A gente começa a estudar, se dedica para os estudos, começa a praticar, começa a entender mais aquele negócio, isso faz com que a gente erre menos, e ao errar menos, a gente produza melhores resultados, né? Mas eu comecei dizendo o seguinte, trading é uma atividade diferente de tudo que você já fez na vida. Por quê? Porque trading não segue essa lógica. Trading não segue essa dinâmica. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela duas estratégias operacionais. As duas estratégias, a gente executou 50 operações. E aí na tela está o gráfico aí, olha só, de performance de cada uma delas. Então, a estratégia do lado esquerdo da tela, no final ali das 50 operações executadas, produziu um resultado positivo de R$10.000. E a estratégia que está apresentada do lado direito da tela, ao final das mesmas 50 operações executadas, produziu um resultado positivo de R$6.000. Então, uma produziu R$10.000, a outra produziu R$6.000, com 50 operações sendo executadas em cada uma delas. Só que quando a gente vai entender um pouco mais de cada uma das estratégias, a gente observa o seguinte, que a estratégia que produziu R$10.000 teve uma taxa de acerto das operações de 40%. Ou seja, em média, a cada 10 operações executadas, 4 operações foram gain e 6 foram losses. E a outra estratégia, a da direita, que produziu um resultado de R$6.000, teve uma taxa de acerto de 56%. Portanto, na média, a cada 10 operações executadas, 5,6 deram gain e a diferença deu loss. A primeira estratégia lá que deu R$10.000 de resultado tinha um risco-retorno de 1:2 e a segunda estratégia um risco-retorno de 1:1. Então, quando a gente mostra essas duas curvas de performance aí das estratégias e vai entender um pouco mais aprofundadamente o que aconteceu, a gente verifica o seguinte, que a estratégia que mais produziu resultado, que mais rentabilizou, que foi a estratégia que produziu R$10.000, ela tem mais operações com loss do que com gain. E a estratégia que produziu resultado menor, que foi a estratégia que produziu R$6.000, é o contrário. Tem mais operações
com gain do que com loss. Então, essa é a nossa conclusão. O operacional que produziu mais resultados teve mais operações com loss do que com gain. Então, isso é extremamente relevante para a gente, né? Porque ele contradiz o que a gente havia visto exatamente nos slides anteriores das atividades e do processo de aprendizado. Por quê? Aquelas 6 atividades que a gente olhou, o que elas tinham em comum? Processo de aprendizado, prática, desenvolvimento. Quanto mais você erra, melhor os resultados que você colhe. E o que a gente viu aqui agora, nesse gráfico, nessas curvas de performance por enquanto? Que a estratégia que mais produziu loss, ou seja, que mais errou, foi a que conseguiu produzir um resultado melhor. Ou seja, exatamente o contrário da situação anterior que a gente viu, né? E aí, olha que curioso, quando a gente olha para essa curva de performance especificamente, para outra estratégia aqui, que também foram ali executadas 50 operações no mercado, a gente nota que ela produziu um resultado de menos 5 mil reais. Portanto, ela não conseguiu acumular um resultado positivo, ela ficou no campo negativo. E quais são as características dessa estratégia operacional aqui? Olha só, ela tem uma taxa de acerto de 86%. Significa que 8,6 operações, na média, em cada 10 operações executadas, deram gain, e apenas 1,4 deu loss. Mas ela trabalha com uma taxa de retorno de menos de risco, né? Risco-retorno, de risco 7:1, né? Ou seja, muito mais operações nessa estratégia operacional aqui com gain do que com loss. Muito mais, até desproporcional o número. 86% de taxa de acerto. Mas ainda assim, no médio e longo prazo, ou seja, ao final dessas 50 operações que foram executadas no mercado, a estratégia promoveu um retorno negativo. Ela não conseguiu ser lucrativa nessas 50 operações. Então, aqui, com esse último slide, fica muito claro para a gente o seguinte, que trading não é sobre acertar mais, né? Que a taxa de acerto de um sistema operacional, quando ela é olhada de forma isolada, ela não diz absolutamente nada a respeito da performance daquele sistema. Portanto, trading não é sobre acertar mais. Isso é super importante. Por que isso é super importante? Porque isso faz com que o trading, e a maioria das pessoas não entendem isso, galera, presta atenção nisso, porque isso é o que vai mudar o jogo, entender isso. O jogo começa a ser mudado daqui para frente, entendendo esses conceitos. Por que a galera não consegue entender? Por que poucas pessoas entendem? Porque todas as experiências que a pessoa teve na vida de aprendizado até agora, com todas as atividades que ela se propôs a fazer, inclusive com as atividades profissionais que ela já fez e eventualmente pode até ter conquistado sucesso no mercado de trabalho, não segue a dinâmica da atividade de trading, não segue a lógica da atividade de trading. Pelo contrário, segue uma lógica reversa, absolutamente diferente. E o trading, como ficou evidenciado nesses 3 exemplos que a gente viu aqui, não segue essa lógica de você aprender, praticar, na medida que você pratica, você acerta mais para que você tenha sucesso. Pelo contrário, nessas 3 estratégias aqui que a gente olhou, o mesmo número de operações executadas, a que produziu melhores resultados foi a que acertou menos. Não foi a que acertou mais. A que acertou mais, acertou 86%, que foi a que ficou em último lugar, porque produziu resultado negativo. Então, é muito importante que vocês saibam o seguinte, trading, além de ser uma atividade diferente de todas as outras que vocês já fizeram na vida, ela é uma atividade contra-intuitiva. O que é uma coisa contra-intuitiva? Contra-intuitivo é tudo que vai contra o senso comum das pessoas, contra a forma que as pessoas estão acostumadas a ver e a entenderem as coisas, contra o entendimento comum, contra a lógica, né? Porque na nossa vida, aquelas 6 atividades que eu mostrei ontem, é mais ou menos que lógico para a gente. Quando alguém te fala assim, pô, você não quer aprender isso, você não quer aprender aquilo, você tem essa lógica na sua cabeça. Pô, eu vou aprender, então eu vou começar a estudar, vou entrar em contato, vou começar a me dedicar. Na medida que eu dedico, eu pratico. Na medida que eu pratico, erro menos. Na medida que eu erro menos, eu vou ter sempre melhores resultados. E aí, quando o cara começa a estudar trading,
ele entra com essa mesma cabeça. E por que ele entra com essa mesma cabeça? Porque tudo que ele fez na vida até agora foi assim e seguiu essa mesma lógica. Só que trading não é assim. Trading tem uma lógica diferente, tem uma lógica oposta a essa realidade, né? E é por isso que se a pessoa não entende isso, ela sempre vai buscar os objetivos e desenvolver habilidades erradas no trading. E é por isso que nunca vai ter sucesso, que ela sempre vai ficar buscando uma coisa que não é possível fazer, ao invés de se dedicar às coisas que são as mais adequadas. Então, esse é o primeiro conceito que vocês precisam ter na cabeça. Trade é uma atividade diferente de todas as outras que vocês já fizeram na vida, e trade, o que faz dela uma atividade contraintuitiva, que vai contra o senso comum das pessoas, né? Então, portanto, trading é sobre produzir uma vantagem matemática sobre o mercado. Trading é sobre produzir uma vantagem matemática sobre o mercado. Não é definitivamente sobre acertar mais, né? E aí vocês vão me perguntar o seguinte, tá bom, então não é sobre acertar mais, é sobre produzir uma vantagem matemática sobre o mercado.